Glória a Deus. Podeis assentar? Amém. Feliz pela oportunidade, né? Da gente estar ministrando o nosso primeiro seminário. O pastor fez o convite. Confesso que eu estava preocupado. Eu falei, pastor, mas não é muito costume da igreja. Mas o Senhor foi colocando, confirmando o projeto em nossas mãos, dando paz no coração. E a ideia é a gente falar da palavra de Deus. Eu creio que Deus vai falar com o seu coração. Deus vai fortificar através das palavras no seu coração. Mas para a igreja do Senhor Jesus, aqui está sendo combatida tanto nos dias de hoje, que a gente possa aproveitar os textos, a própria palavra de Deus para falar conosco. E nesse contexto, Deus deu essa direção para falarmos de Davi. Sobre a história de um homem, uma história tão linda e tão rica. Mas antes disso, eu queria, só para a gente poder balizar a questão do seminário, contar uma história de dois estudantes da palavra de Deus, estudantes de teologia. Eles começaram a estudar, começaram a querer conhecer mais da palavra de Deus. Dois jovens estudantes. E um deles muito mais acadêmico, muito mais rebuscado, tinha acesso a muitas coisas. E o professor, ele deu um trabalho para esses dois estudantes. Na verdade, ele deu um trabalho para a classe inteira. E era para falar sobre o Salmo 23. Esse primeiro estudante, ele buscou na academia, buscou na literatura sobre o Salmo 23, buscou no contexto histórico, na gramática, através da hermenêutica, que é o Salmo 23. E esse outro jovem, ele não tinha tanto acesso, mas mesmo assim ele tinha muito interesse em querer conhecer da palavra de Deus. E ele foi buscando uma pessoa, ele foi buscando uma outra, ele foi estudando a palavra. E ele passou por um período de grande luta, de grande dificuldade financeira. A casa dele estava uma loucura, uma reviravolta, não tinha conta atrasada, conta de luz atrasada, conta de água atrasada. A família quase, aquela coisa que acontece muitas vezes em nosso lar, que era loucura. E no dia da apresentação, o primeiro jovem, ele trouxe a explanação a respeito do Salmo 23 aos professores. Todo mundo aplaudiu, era muito lindo. Mas aquele outro jovem, a quem passou, ele não teve condições de buscar muito, mas ele começou a explanar o Salmo 23 a respeito do que ele havia sentido. Então ele falou, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele lembrava daquelas contas que ele tinha que pagar. Ele lembrava de tudo e da providência que Deus teve com ele naquele momento de desespero. Ao final de todo aquele discurso, que ele colocou a própria vida dele, o cuidado de Deus que teve com a vida dele naquele momento, aquela plateia, aqueles professores, aquela banca, não aplaudiram, mas choraram, porque a moral da história, na verdade, a palavra sem a inspiração, a palavra sem Deus, ela é vazia. É o que nós estamos aprendendo aqui no culto de quinta, com a diaconisa Wanda, com o pastor de quarta, do livro de Coríntios, a respeito daquele contexto, daquela época de deuses gregos, de filosofias, enfim. Mas se não for a presença de Deus, é o Espírito Santo que revela a palavra em nossos corações. Mas afinal, eu queria gastar um tempo com a igreja. Por que devemos estudar a Bíblia? Diácono Rony, por que devemos estudar a Bíblia? Pastor Nelson. Aí a igreja pode falar, tá? Não fiquem tímidos. A palavra de Deus, ela é a base. A palavra de Deus é aquela que nos sustenta. A palavra, os textos, é aquela que nos edifica e é aquela que fala através de pessoas. Aprender mais
sobre a palavra do Senhor é uma questão de errar menos. Quando eu aprendo mais, quando eu estudo mais, não é para eu saber mais, mas é para que eu possa errar menos. É a primeira coisa. A gente aprende com o Senhor e aprende a desviar-se do mal através da palavra de Deus. A palavra é a base. Mas eu queria pedir para o diácono Giovanni compartilhar com o Salmo 37 a respeito de uma outra importância, o porquê que nós devemos aprender a palavra de Deus e os desafios que nós temos hoje como irmãos da igreja contemporânea, que nós vamos encontrar. A partir do verso 1? Amém. Salmo 37, a partir do versículo de número 1. Não te indignes por causa dos homens malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleite-te também no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa ir, abandona o furor, não te indignes para fazer o mal. Diácono Giovanni, só conte para mim, 137. Agora sim. Vamos lá, 137, perdoe, irmãos. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-te a minha destra da sua destreza. Apegue-se a minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai, arrasai-a até aos seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que retribuir consoante que nos fizestes a nós. Feliz aqueles que pegarem em teus filhos e der com eles nas pedras. Amém? Pode deixar aí, diácono Giovanni. Mas perceba, a Bíblia ela é inerrante, 100% inerrante, ela não contém erro e ela é 100% inspirada, totalmente inspirada por Deus. Agora, como crente, eu leio um versículo desse e falo: felizes são aqueles que pegarem os teus filhos e baterem nas pedras. Imagine você, que Deus é esse, irado, que inspira uma pessoa a pegar em um filho e bater na pedra em um bebê. A gente só vai entender isso através do contexto, através de um entendimento maior, através do estudo. Percebam que, pode colocar a partir do início do 137, diácono Giovanni, que é um contexto de cativeiro. O povo de Deus havia estado ali cativo na Babilônia. E o Salmo é um livro poético, ele está falando das emoções. Agora imagine você, transporte a sua mente para a Babilônia. Você possivelmente foi levado cativo, ou sua família foi levada cativa à Babilônia. Você está num momento de tristeza, de angústia, e vem um soldado e fala: olha, cante-nos para mim uma das suas canções. Mas você não tem condições
físicas, emocionais. Aquele momento, esse salmo, essa poesia, é um sinal de desespero, de emoção. Mas a gente só consegue enxergar isso estudando a palavra de Deus, dedicando um pouco mais ao texto. Perceba que já no início vai falar junto aos rios da Babilônia, cativeiro babilônico, a qual Deus permitiu que Judá fosse. Nos assentamos e choramos, lembrando de Sião, lembrando de Judá, lembrando de quando eles cantavam, de quando eles oravam ao Senhor, de quando eles eram presentes no Senhor, mas por vários momentos eles esqueceram, eles se envolveram em idolatria e foram levados ao cativeiro pelo próprio Deus. Amém? É uma das importâncias, porque nos dias de hoje, com tanta informação, nós seremos combatidos nas empresas, até mesmo por nossos filhos. Os filhos vão perguntar: pai, eu não entendi, por que é assim? Por que é assado? Eu não entendi. E a gente tem a oportunidade de aprender mais da palavra do Senhor, inspirada por Deus, 100% de inerrância. Ela não erra, mas ela explica a si mesma. Amém? Amém. Glória a Deus. E um outro motivo que a gente tem que ler a palavra de Deus é porque ela é um livro. Ela não tem por objetivo ser um livro moral, ser um livro histórico. A palavra de Deus, ela é um livro de redenção. Ela é um livro que tem tudo a ver com o que foi falado aqui nesta noite. De trazer o homem que estava no pecado, outrora eu, outrora você, novamente para a cruz. É todo o objetivo da Bíblia. Quando a gente tem um culto no lar, quando a gente tem um culto em uma casa de recuperação, esse é o objetivo. Não é falar de moralidade, ela fala de moralidade, mas o principal é a redenção. Ora eu estava no lamaçal do pecado, mas Cristo, através das Escrituras, Ele me deu uma nova vida, Ele me deu a salvação, Ele pagou o preço. Esse é o objetivo. E nós vemos no livro de Neemias, vou pedir para o diácono Giovanni colocar no livro de Neemias, capítulo de número 8, quando o povo volta do cativo, através de Neemias, Deus usa Neemias e tem toda aquela reconstrução dos muros, aquele combate, né? Sanbalate, entre outros, tentam impedir Neemias de reconstruir o muro, e eles conseguem. Ao final de tudo aquilo, Esdras, ele lê, capítulo de número 8, a lei diante do povo. E chegado o 7º dia, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou com um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba, que o trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios para o ouvirem, no 1º dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e sábios, e ouvindo, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei, através da palavra. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, e a sua mão direita Matitias, e Sema, e Enaías, e Urias, e Euquias, e Maceias, e a sua mão esquerda Pedaías, e Misael, e Malquias, e Rassum, e Rasbadana, e Zaraquias, e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Tudo a ver com a nossa liturgia, né? Quando a gente se levanta na hora da palavra, em reverência à palavra de Deus. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as mãos e se inclinaram, se adoraram o Senhor com o rosto em terra.
e Jesua, e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acube, e Sebtai, e Rodias, e Maceias, e Quelita, e Azarias, e Josabade, e Hanã, e Pelaías, e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram um livro na lei de Deus, e declararam e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Eles deixavam claro através dos ensinos, eles liam e eles ensinavam. E Neemias, que era o Tissata, e o sacerdote Esdras, e o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disseram mais: ide comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para ti. Deixa eu aplicar para a igreja. Não estava preparado, mas na abordagem. Mas olha que interessante. Esdras começa a ler, junto com os levitas começam a ensinar, o povo se quebranta a Deus. E olha que interessante, disse-lhe mais: ide comer gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm. Aquele quebrantamento foi de maneira tão grande, que além de fortalecer o povo na palavra, além deles lembrarem o que passaram no cativo, e lembrarem das promessas do Senhor, o coração quebrantado fez eles tocarem para enviar porções, para dividir com os irmãos. A palavra de Deus tem esse efeito. Ela muda os nossos corações. Amém? É a palavra. É a palavra. Glória a Deus. E nós temos textos que reforçam isso. 2 Timóteo 3, 16 ao 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus ela é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ela penetra, ela rasga. Sabe, quando a gente ouve uma palavra, uma explanação do texto, uma pregação, igual foi ministrada aqui na quinta-feira, através do presbítero Alessandro, e aquela palavra, você chega em casa, você começa a digerir, ela vai entrando na alma, ela vai dissecando nossos corações, você vai entendendo: Senhor, eu entendi que aquele ponto foi para mim, Senhor, muito obrigado. Essa é a palavra de Deus. 2 Pedro 1, 20 a 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Nos homens falaram da parte de Deus, impelido através do Espírito Santo. A inspiração divina através da palavra de Deus. Você tem uma grande ferramenta em casa. Amém? Glória a Deus, irmãos. É apenas uma contextualização para a gente falar da importância que a gente tem para entender, para estudar mais, para buscar mais a palavra de Deus. Eu me lembro que quando eu comecei os estudos, eu tive várias vezes que as pessoas falavam: mas se você for, você vai se desviar. Não vai, não entra, não faz teologia, você vai se afastar de Deus. Eu já vi pessoas que se afastaram de Deus, ficaram loucas, pessoas que ficaram só filosóficas, e ao mesmo tempo Deus usava os profetas para falar comigo: continua estudando, continua buscando da palavra de Deus, continua, se é o seu sonho, busca, estuda, você gosta, é o seu jeito, vai para cima. Mas é importante a gente buscar, a gente querer conhecer ao Senhor. Glória a Deus. E o tema do nosso seminário é o homem por trás das malhadas. Um homem que
chamado Davi teve tantas vitórias. Davi fez prosperar de uma maneira absurda o reino de Israel, de riquezas. Davi trouxe paz num contexto de guerra a Israel. Davi, ele construiu, ele conquistou Jerusalém, ele fez uma capital. Davi é considerado o maior rei de Israel. Esses dias eu liguei a televisão, estava falando sobre o contexto da Palestina, e o hotel que eles estavam ficando era Hotel Rei Davi. E por trás a gente vê a bandeira de Israel, a estrela de Davi, todos aqueles símbolos, tamanha a importância de Davi. Davi foi guerreiro astuto, homem de guerra, um homem que confiava no Senhor, um homem que quando lutou com Davi, ele não foi com ele, ele falou, ele colocou Deus à frente, era um homem que não colocava Deus acima de tudo. É um homem com coração quebrantado, é um homem que compôs vários e vários salmos, vários e vários hinos. Davi é símbolo de vitória. Davi é símbolo de conquista. Mas eu queria gastar um pouco para falar a respeito do homem por detrás das malhadas. Davi era sensível à palavra, era um homem adorador, era um homem temente a Deus, era um homem justo. É engraçado que nós temos até em Mateus quando o anjo aparece para Maria, nós vemos em Mateus 1, Diácono Giovanni 18, 20. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque nela está gerado do Espírito Santo. Segura aí, Diácono Giovanni. Olha que interessante. Quando Deus faz a promessa para Davi, o pastor Nelson vai abordar isso também. Ele faz a promessa que da família de Davi, da linhagem de Davi, nasceria o Messias. Quando a gente olha para o Evangelho, a gente vê Deus tratando com Maria o tempo todo. Deus trata com a mulher o tempo todo. Mas quando ele trata com o homem, aleluia, ele fala com José. Ele fala: José, filho de Davi. José, filho de Davi. José, a qual você tem uma linhagem, uma descendência. Ele puxa o lado histórico e fala: José, eu fiz uma promessa lá atrás. Eu carreguei a rédea durante a história dessa promessa, através de várias passagens bíblicas. Eu não perdi a rédea da humanidade. Eu organizei tudo e chegou até você, José. Você é filho de Davi. Há sobre você uma promessa também. Aleluia! Não é só sobre Maria, é sobre você. E aí o texto, o que vai falar os evangelhos? Deus começa a tratar com José também. Pega o menino, vai para o Egito. José faz tal coisa, José faz. José é inserido na história através de uma promessa feita por Davi, amém? O texto ele vai estar claro para a gente dessa importância. A respeito do cego de Jericó: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tamanha a importância de que Davi foi, irmãos. Davi foi tudo isso. E Davi foi também o que muitos falam: o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Olha que forte. E eu queria falar sobre isso, sobre esse homem. Quem é esse homem? E nós pensamos, eu e o pastor Nelson, de fazer um trabalho de uma vida, estágio gradativa de Davi, a respeito de como ele começou, através da vida de Saul, através da transição, através da consagração, da unção e através do gigante. Mas nós queríamos abordar também a respeito das falhas de Davi. Davi, como homem, como eu e você, ele também cometeu erros.
Amém? Vamos aproveitar, vamos ler agora, segundo a Samuel, capítulo de número 11. E é engraçado que em toda a Bíblia, o autor, a inspiração divina, ela vai falar das coisas positivas, bem mais. Mas o Senhor, Ele deixa para a gente uma lição importante. A Bíblia, ela vai falar também dos erros de muitos heróis, de muitos líderes, para nosso aprendizado. Segundo Samuel, capítulo de número 11, Davi comete um adultério e um homicídio. E aconteceu que, tendo decorrido o ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava se lavando, em outras traduções tomando banho, e era essa muito formosa. E enviou Davi e perguntou: por que aquela mulher? E disseram: porventura não é essa Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu? O texto ele vai falar que Davi ele não vai para a guerra. E num tempo em que os reis, que era a primavera, eles costumavam ir para a guerra, porque através dos campos os reis eles tinham oportunidade de pegar mantimentos. Era um período mais propício para ir para a guerra. Mas engraçado que nesse período propício, Davi ficou no palácio. Ele não foi. Em certa ocasião, palácio do rei, né, ele estava passeando no terraço, ele viu uma mulher muito formosa, muito bonita, tomando banho. Ele a cobiçou e ele pergunta quem é. E nós temos a partir do versículo 3, quando Davi pergunta, a Bíblia não fala quem é o nome. A Bíblia ela não cita o nome de quem falou. Mas ela relata que disseram: porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Em outras palavras, Deus está usando aqui, sem colocar nome à pessoa. O texto ele não vai falar que é o nome, mas Deus usa uma pessoa para falar: olha, ela é casada, e ela é casada com um dos seus melhores soldados. Deus ele já envia uma pessoa aqui para alertar. Deixa claro para Davi: olha, Davi, ela é casada, ela não é para você. Lógico, ele não falou isso porque ele era rei, mas ele com muita educação, ela é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu, um dos seus maiores soldados. Deus, antemão, ele já está usando pessoas para poder alertar Davi. Mas não adiantou. Davi, através daquela paixão absurda, ele enviou pessoas ali, ele enviou mensageiros para pegar Batseba para o seu palácio. Através do seu poder, ele já era rei, ele tinha ela foi, ele coabitou com ela e ela teve um filho. E enquanto isso, seus soldados estavam na guerra. E Davi, ele tenta mascarar ali o seu pecado. Ele tenta uma artimanha para poder ali disfarçar o seu pecado. E ele chama Urias para a casa dele. Ele convida Urias para a casa dele para comer. Pergunta com pretexto de como que está a guerra. Olha, como que está a guerra? Como que estava lá? Estava tudo bem? Como que está lá aquela batalha? Urias dá aqueles detalhes. E ele fala: então agora vai para sua casa deitar com sua mulher. A respeito de mascarar. A respeito de não tentar assumir aquela responsabilidade, mas de dar um jeitinho, de dar como muitas vezes eu faço, como muitas vezes nós como igreja a gente faz, a gente dá aquela ramelada, aquela pisada na bola, a gente tenta, dar aquela ajustada, quando a gente poderia assumir, falar: não, eu errei, eu pisei na bola. Não, muitas vezes a gente tenta dar o nosso jeitinho,
Nosso jeitinho brasileiro que é mais fácil, né? Se tem uma fila no banco, tem alguém que está lá na frente que é conhecido nosso, a gente não quer esperar, a gente quer dar um jeitinho, a gente quer... Fulano, leva para mim. A gente sabe que é errado, mas a gente tenta ainda dar aquela mascarada. Mas Urias, ele, aplicando para a igreja, ele era um servo fiel a Deus, ele era um servo fiel a Davi. Os textos deixam claro isso. Ele falou, não, eu não vou. Como que eu vou deitar se a arca da aliança ela está na guerra lá com o meu servo Joabe? Como eu vou se os guerreiros estão lutando na batalha? Como que eu vou fazer isso? Ele dá um exemplo de fidelidade. E Davi, em uma outra maneira, tentando ainda mais mascarar, ele viu que dessa maneira não ia funcionar. Ele escreve uma carta para Joabe. Ele manda o próprio Urias, que era a pessoa que iria morrer. Urias leva na carta contendo, dizendo, olha, quando chegar o momento, no ponto que a guerra estiver mais sangrenta, mais violenta, coloca Urias e afasta toda a tropa para ele morrer. Joabe pega aquela carta, ele lê, ele obedece a Davi e Urias morre. Joabe manda mensageiros até a Davi que conta. Davi fica furioso. Davi fala, não, mas por que? Essa não era a melhor estratégia de guerra. Mas Joabe fala, olha, Joabe fala, Urias morreu. E Davi fala, tudo bem, a guerra acontece isso. Quando fala que Urias morreu, Davi entende que por um momento o plano dele de mascarar funcionou. Mas esse encobrimento de um erro, de um pecado, ele pode ser escondido pelos homens, mas não por Deus. Deus é aquele que vê no oculto e vê no secreto. Deus é aquele que realmente sonda o coração do homem. E aí o que Deus faz? Deus envia o profeta Natã para falar com Davi. O profeta Natã, ele conta uma história a respeito de que tinha um viajante chegando na casa de um homem rico que tinha vários cordeiros, que tinham vacas. E tinha um outro homem naquela cidade que tinha apenas um cordeirinho. Daí, para matar a fome daquele viajante, ele pega o cordeirinho daquele homem pobre, que era a única coisa que ele tinha, que ele mais amava. O texto vai deixar que ele cuidava daquele cordeiro com muito cuidado. Era como algo da família. Os livros históricos, como de Flávio José, vai falar que ele cuidava como se fosse um ente querido. Davi fica furioso. Davi fica revoltado. E Natã fala, este é você, Davi, você é este homem. Foi você, Davi. Foi você quando cometeu esse adultério e mandou matar Urias. Eu poderia te dar tudo. Se você me pedisse, Deus poderia te dar tudo. O Senhor falou para Davi. Poderia te dar mais mulheres. Eu poderia te dar o que você quisesse, Davi. Mas você pegou aquilo que era mais importante na vida daquele homem, daquele seu servo, e a matou. Sem necessidade, por causa de um desejo, por causa de uma paixão. Deixa eu aplicar para você uma coisa. Desejo, paixão, não é amor. Desejo, paixão é passageiro. A gente coloca tantas paixões no coração, tanta coisa que a gente coloca como paixão e a gente deixa o evangelho de lado. Quando a gente é mais novo, principalmente. Eu me lembro quando eu tinha 15 anos, eu me apaixonei por homem. Nossa, gente de Deus. Ai, meu Deus do céu, eu amo. Chegou num dia, fui para uma festa, a menina estava com outro. Meus amigos me consolaram, falaram, Bruno, pelo amor de Deus, não faz isso. Toma vergonha, rapaz. Você é mais velho, você tem... Acho que a menina eu tinha 19, a menina tinha 15 anos. Se liga, acorda para a vida. Paixão. Não pensa com racionalidade. Não pensa no algo que Deus preparou, e muitas vezes a gente abandona os projetos de Deus por uma paixão. Nós percebemos nessa pandemia o número de divórcio que teve, o número de brigas de separação, porque ficou todo mundo dentro de casa, e o pessoal começou a perder a cabeça, porque não estava alicerçado na palavra,
através do amor, através da palavra de Deus. Paixões pelo futebol. Deus tratou comigo tanto, me lembro quando eu me converti, era um negócio de futebol e tinha que jogar, perdi o horário do culto e Deus foi tratando comigo, eu me lembro que era uma final Brasil e Argentina, que o Adriano faz o gol, pastor Nelson. Eu falei, não vou jogar bola não, eu vou adorar ao Senhor. Eu peguei o ônibus, morava no Parque Viana, peguei o ônibus, minha igreja era lá em Osasco. E aí eu cheguei e foi um mover do Espírito, Deus tratou comigo, eu adorava, eu chorava, eu orava em línguas, eu fui renovado. E aí quando eu cheguei no lugar e voltei, eu perguntei a respeito do placar, o Brasil ganhou, mas e aí? Não, aqui acabou a luz. Eu falei, acabou a luz? Eu falei, eita glória. Mas paixões que nos tiram da presença de Deus. E Davi, ele cometeu esse grave erro por um descuido, por uma paixão, pelo visual, pelo contato visual e por não obedecer à palavra de Deus. E o profeta Natan falou, olha, ela ficou grávida e esse filho ele vai morrer. Davi ele entra em jejum, mas o filho mesmo assim morre. E depois de passar do luto, Davi ele foi ter com Betseba. E aí Deus, pela misericórdia, ele deu mais um filho para Davi, a qual a gente chama, e existe no texto, que é Salomão, através da misericórdia. Mas o profeta de Deus, Natan, ele falou, olha Davi, esse pecado que você teve, ele tem uma consequência. Esse pecado que você teve, Deus ele te perdoou. O presbítero Alessandro, ele comentou isso na sexta-feira. Ele tem uma consequência. A misericórdia de Deus vai ser para a sua vida, mas o pecado é pecado. O pecado a gente vai tratar com a consequência dele, não tem como. Quando você fala uma mentira, quando você usa de uma estratégia, você vai lidar com tudo aquilo que aquela mentira gerou. Até você tratar a sangria, contar a verdade. Tem uma consequência. E a consequência ela estende que a espada, as confusões, a morte estaria dentro da família de Davi. Nós temos um contexto que a família, que é o local onde nós vivemos, onde nós temos a alegria de nascer um filho, a alegria de um casamento, a alegria de ver os filhos crescerem na presença de Deus, a respeito de os maridos aceitarem a Jesus. É na família também que nós vemos os nossos maiores dilemas. Muitas vezes é na família que nós temos que enfrentar muitas dificuldades, muitas afrontas, esperar em Deus por uma promessa de um ente que ainda não foi convertido, talvez um ente querido, mas que ainda bebe, que talvez usa coisas ilícitas, e você chega do culto e é nesse ambiente que você vai ser confrontado, que você vai ser abatido, que você chega do culto, dentro da sua casa muitas vezes são as maiores guerras, são as maiores perseguições. Pode acontecer numa empresa, pode acontecer em um outro local, pode acontecer através de um vizinho. Mas nós vemos Deus tratar principalmente na família, porque a família é a base, a família é a base, a família é a estrutura. Quando a família está bem, todos vão bem. Você pode estar bem em todas as áreas, em todas. Mas se você não estiver bem na sua casa, não adianta. Se você não estiver bem no seu lar, parece que a sua mente não descansa. O seu coração não tem paz. Se você que é pai, você sabe o que eu estou falando. Quando seu filho não está no caminho, talvez no caminho correto, está num caminho que você não é o que você colocou diante do Senhor, o que Deus tem o melhor para ele, seu coração não descansa, seu coração não encontra refrigério. É na família que tudo acontece. E no capítulo 13 nós vemos uma consequência, onde um dos filhos de Davi, o segundo filho, Aminon, o primeiro filho, ele ama Tamar e comete um incesto. Coloca pra gente, vamos abordar um pouco, Diácono Giovanni, capítulo de número 13, 2 Samuel. E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar. O nome Tamar significa palmeira. Ela é uma mulher muito bonita. Aminon, filho de Davi, amou-a.
E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e se parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab o homem muito sagaz. Olha que interessante. Aminon teve uma paixonite, como eu tive um tempo atrás, de aquela loucura de jovem, de adolescente, pela irmã dele. Algo que era proibido. E ele teve um conselho. Voltam para mim, diácono Giovanni. O seu primo Jonadab, que é filho de Simeia, irmão de Davi, era um homem muito sagaz, era um homem muito inteligente. E ele deu um conselho ali para Aminon. Ele falou: olha, Aminon, faz o seguinte, você já está meio deprimido mesmo, você já está meio deprê, finge-te de doente e pede para Davi, seu pai, ir até a sua casa, até o seu quarto, e fala para ele que você quer que Tamar prepare um bolo para você. Pode um pouquinho para frente, Giovanni. E a gente percebe que, parecido com nossa caminhada cristã, que amigo é esse, irmãos? Que primo é esse que dá um conselho desse? Sabe, enviado do inimigo que fala, não, em vez de dar conselho bom, em vez de dar conselho legal, não, finge-te doente e manda seu pai. Agora, perceba comigo, Davi concorda com isso. E ele disse, porque tu de manhã em manhã tanto... Porque tu de manhã em manhã tanto emagrece, sendo filho do rei, não mo fará saber a mim. Então lhe disse Aminon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Pode mais um, diácono Giovanni. Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te de doente, e quando teu pai vier visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê comer pão e prepare comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Mais um, diácono Giovanni. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se de doente, e vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi à casa de Tamar, dizendo: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. Deixa eu falar uma coisa para você. Onde estava a cabeça de Davi? Davi não estava com a cabeça no lar dele. Davi poderia ter falado, Davi era rei, Davi tinha mulheres, tinham concubinas, tinham servos. Davi poderia falar: olha, Aminon, o que está acontecendo contigo? Toma vergonha na tua cara, rapaz. Ela é tua irmã. Você pode ter qualquer uma do rei. Por que ela tem que fazer bolo para você? Aqui eu tenho Ruth. Ela participou do Bake Off Brasil de Israel. Ela pode fazer um bolo de chocolate para você. Tem que ser Tamar. Tem que ser Tamar. Tem Maria. Maria pode fazer um bolo aqui. Sabe, ela foi campeã do Egito aí, do melhor bolo. Não. Ele queria Tamar. E Davi faz o quê? Tudo bem. Não tem problema. Onde que estava a cabeça de Davi? No meio da sua família. Ele não entendeu aquele movimento todo. E serve de um alerta para a gente. A gente tem que ficar antenado. Que tudo que acontece, quando a gente vê ali um movimento que não está legal, é sentar e conversar e chamar. O papel de pai, de mãe, qualquer um, ninguém vai substituir da gente. Ninguém. Se eu estou numa empresa, eu tenho uma cadeira de presidente aqui, outra pessoa amanhã vem no meu lugar. Eu morri, eu fui mandado embora, eles contratam outro. Pelo LinkedIn, pela internet. Agora de pai não. De mãe não. O papel de Davi era chegar: olha, toma vergonha na sua cara. Acho que foi umas 3 semanas atrás, a Cris está de prova. Desci com a Vitória, tinha tomado a vacina, os 2, só o pó da rabiola. Desceu, vamos brincar. Vitória, eu tô cansado, você brincou o dia inteiro. Vamos, tá. Desceu pro condomínio. Começou a birra, começou a afrontar, começou a responder na frente de todo mundo. Irmão, chegou em casa, a gente repreendeu. E eu cheguei no quarto, eu fui chorar. Eu sou meio... Ele fica ali só balançando a cabeça, eu chorei e tal. Aí eu voltei rapidinho, aí enxuguei aquela lágrima.
Liguei a TV, Vitória estava de castigo, já tinha levado uma bronca. Aí estava ligando, estava no meio da entrevista, e uma psicóloga falando, olha o que eu peguei bem o trecho. Repreende o seu filho agora, enquanto é novo, porque depois você vai dar conta dele. É agora que é a hora de repreender. Repreende. Fez coisa errada? Orienta. Eu falei, meu Deus, olha só como Deus usa, né? Aí a Cris olhou, já dei aquela enxagada, desliguei a televisão, né? Fiquei ali, o que foi? Tudo bem, beleza, tá tudo tranquilo. Vitória continuou de castigo, ficou até... Comecei a cortar um monte de... agora o comportamento mudou, olha que legal. Olha que valeu a pena, mudou, né? E hoje quase que fica de castigo de novo aí, mas tudo bem. Mas Davi, ele não faz isso. Davi, ele deixa. Coloca lá pra gente de novo, Giovanni. E Aminon, no meio daquela paixão, daquela coisa infame, que ele não tem parada para ele, não teve parada, ele continua todo o seu plano maquiavélico. Tamar vai ter com ele, ele fica com Tamar, ele comete esse crime grave perante Israel. Mandou então Davi a casa Tamar, dizendo, vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, ele porém estava deitado, e tomou massa, e amassou, e fez bolos diante dos teus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a assadeira, e os tirou diante dele, porém ele recusou comer. E disse a Aminon, fazei retirar todos da minha presença. Ali ele está já montando todo o seu plano, e todos se retiraram dele. Então disse Aminon a Tamar, traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e os trouxe a Aminon, seu irmão, à câmara. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe, vem, deita-te comigo e minha irmã. Porém ela disse, não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faça loucura, ela adverte Aminon. Porque aonde iria eu com a minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel? Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Ela dá conselhos para Aminon, para não, no momento de desespero. Porém, ele não quis dar ouvidos à voz, antes sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois Aminon aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com o que a aborrecia do que o amor com Amara. E disse-lhe, levante-te e vai-te. Então ela disse, não há razão de me despedires assim, maior seria mal do que outro que já tens feito, porém não lhe quis dar ouvidos. E a chamou o seu moço que servia e disse, deita esta fora e fecha a porta a ela. Então depois de cometer aquele adultério, Aminon, ele sente uma repulsa, ele sente nojo. O homem que outrora falava para Jonadab que era uma paixão que ele queria ter, ele comete um pecado grave e faz um erro desse. E trazia a ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis com capas, e seu criado deitou para fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça, e foi andando e clamando. Então Absalão, seu irmão, lhe disse, esteve Aminon, teu irmão, contigo? Segura aí, diácono Giovanni. Depois que tudo aquilo acontece, Tamar, ela rasga o coração, ela não consegue, ela coloca cinza sobre a sua cabeça, ela rasga aquele vestido que simbolizava que ela era virgem, que ela era filha do rei, que ela era uma donzela, e que aquilo era importante para ela, e ela vai até a casa de Absalão, filho de Davi. Mas onde ela deveria ir? Ela não vai para a casa do pai, ela não vai para a casa de Davi, ela vai para a casa de Absalão, simbolizando o quê? A confiança dela, que deveria ser com o pai, ela não tem, ela tem a confiança no irmão, no Absalão. E olha Absalão que fala. Absalão parece mais racional que Davi. Ele conhecia mais Aminon do que Davi.
Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon contigo? Absalão, ele já fez a leitura da maldade do que Aminon estava preparando. Muitas vezes em nosso lar, se a gente não tomar cuidado, os amigos dos nossos filhos, os amigos dos nossos parentes, eles sabem mais a respeito dos nossos filhos, eles sabem mais a respeito da nossa casa do que a gente mesmo. É um cuidado, é um alerta para as famílias. Absalão já entendeu. A primeira pergunta: olha, esteve Aminon contigo, teu irmão? Ora, pois, minha irmã, cala-te, teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. Pode passar mais um, diácono Giovanni. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque Absalão aborrecia Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Olha que interessante, Davi fica irado. Davi, ele fica indignado com a situação, mas Davi não faz nada, irmãos. Davi não repreende, Davi não orienta. Davi, mesmo depois de ter acontecido aquilo, ele deveria ter castigado. Olha, o que você cometeu é grave. O que você meteu, você fez uma coisa de moleque. Ninguém faz isso. Toma vergonha na tua cara. Vem cá, pega na minha mão. Você vai pedir desculpa a Tamar. Você vai se humilhar diante o povo. Você vai humilhar diante dessa nação. Porque aqui quem reina é Deus. Mas Davi não fala nada. Davi, ele fica calado. Diante de uma posição como rei e como pai deveria fazer. Amém? E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Hazor, que estava junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos de rei. 2 anos e Davi não fala nada. Este é o homem segundo o coração de Deus. 2 anos, não fala, não repreende, falta de comunicação, falta de perdão. 2 anos. Segura esses 2 anos aí, irmãos. Mais um, diácono Giovanni. E veio Absalão ao rei e disse: eis que teu servo tem tosquiadores. Peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não sermos pesados. E insistou com ele. Porém, ele não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: quando não deixar ir conosco Aminon, meu irmão? Porém o rei lhe disse: por que iria contigo? Absalão, então, ele tem uma festa ali onde ele vai tosquear as ovelhas. Ele chama o rei não vai, e ele chama Aminon. E aí Davi tem um lampejo ali de lucidez, ele fala: não, mas por que Aminon vai contigo? Pode ir mais um, diácono Giovanni. E Absalão deu ordem, e aí Davi permite que Aminon vá até essa festa. Obrigado, pastor. Permite que vá até essa festa de tosquia de ovelhas. Todos os filhos de Davi, incluindo o Aminon. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri Aminon, então matareis. Não temais, porventura não sou eu quem vos ordenou? Esforçai-vos e sede valentes. E os moços de Absalão fizeram Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram como no seu mulo e fugiram. Então Absalão, ele mata o seu irmão. Ele ficou ali maquinando durante esses 2 anos, esperando uma repreensão do rei, esperando uma comunicação. O rei não falou nada e os filhos fugiram. Mais um, diácono Giovanni. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, veio a nova a Davi, de que se dizia: olha, veio uma notícia: Absalão feriu todos os seus filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e rasgou as suas vestes, e se lançou por terra, após receber essa notícia da morte de todos. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com as vestes rotas. Mas Jonadab, filho de Simeia, quem que é? Jonadab é aquele mesmo que deu o conselho a Aminon para fingir-se doente e tomar Tamar.
Mas ele não estava com os outros filhos de Davi, porque ele sabia a intenção de Absalão. Ele conhecia mais os filhos de Davi do que o próprio Davi. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, responde e disse: não diga ao meu senhor que mataram todos os jovens e filhos do rei, porque só morreu Aminon, porque assim o tinha resolvido fazer Absalão desde o dia em que ele forçou a Tamar. Havia já no coração dele o desejo de matar o seu irmão, mas não houve um tratamento a respeito disso, não houve uma comunicação, não houve um perdão. Não se lhe meta, pois agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo: morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. Como se para um pai, um filho não fosse... Se morressem todos era pior, mas morreu um filho. E Absalão fugiu, e o jovem que estava de guarda levantou e os seus olhos e olhou, e eis que muito o povo vinha pelo caminho por detrás dele pela banda do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis que vêm os filhos do rei, conforme a palavra do teu servo, assim sucedeu. E aconteceu que quando acabou de falar, os filhos do rei vieram e levantaram a sua voz e choraram, e também ao rei e todos os seus servos choraram com muito grande choro. Assim Absalão fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde do rei Jesur. E Davi trouxe dó por seu filho todos aqueles dias. Volta mais um, diácono Giovanni. Então Absalão, depois disso, ele foge e ele vai para a casa do seu avô. Ele vai procurar proteção. Então ele vai para a casa do avô dele, para a casa dos familiares. Pode ir mais um, diácono Giovanni. Assim Absalão fugiu e foi para Jesur, e esteve ali 3 anos. 3 anos. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque se tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. 2 anos depois que comete aquele pecado grave, não fala, não perdoa, não conversa, não chama para conversar, não chama para poder orientar. E aqui a gente tem 3 anos que Absalão está procurando uma palavra do pai, procurando talvez com a saudade do pai, um conselho do pai a respeito de tudo que aconteceu, e não há uma resposta de Davi. No texto não vai falar uma resposta de Davi. Deixa eu te falar uma coisa: este é o homem segundo o coração de Deus, homem como eu e você. Pode ir pro próximo capítulo. Glória a Deus. Depois disso que ele fica, ele volta. E nesse lugar em Jesur, é engraçado que Absalão ele tem, olha que engraçado. Absalão ele tem filhos. E ele tem uma filha. E qual que é o nome que a filha que Absalão tem, igreja? Tamar. Ele coloca o mesmo nome da irmã. O coração de Absalão, ele estava carregado de todo aquele sentimento que havia acontecido. Ele coloca o nome de Tamar. Ele ainda não se esqueceu de tudo o que aconteceu, da ausência do pai na família, da ausência de comunicação, da angústia que ele teve, da fuga que ele teve. O pai ainda não foi conversar com ele. Ele coloca o nome de Tamar. Glória a Deus. Mas Joabe, que era servo de Davi, líder do exército de Davi, ele tem um plano. Então ele conversa com uma mulher. Ele fala: olha, você vai ter com Davi, você vai contar uma história para Davi, você é uma mulher sábia. E por trás dessa historinha era para que, de alguma maneira, Davi quebrantasse o coração dele e chamasse Absalão de volta de novo para o palácio. Para que Davi, de alguma maneira, tivesse a oportunidade. Afinal, o luto já havia passado. E Davi ainda não havia conversado, ainda não havia liberado perdão para o filho. E parece que Davi usa 2 pesos, 2 medidas, porque nesses 3 anos ele persegue Absalão, mas ele não repreende Aminon pelo seu pecado. Então, para um filho ele age de um jeito, para outro filho ele age de outro. Mas um recado para a família, para a gente balizar
o tratamento dos filhos. Tratar com igualdade. O tratamento que você dá para um, você vai dar para outro também. A correção que você der para um, você dá para outro também. Ah, mamãe prefere esse aqui, repreendeu. Ah, papai, eu posso ir. Não, sua mãe falou que você não vai e você não vai ir. Ah, mas eu posso, minha mãe falou que eu... Não vai, você não vai. Tratamento igual. E filho tem isso, não tem essa estratégia? Tenta com o pai. Aí o pai não deixa. Eu vou tentar na minha mãe. Ô mãe, eu falei com meu pai. E meu pai falou que meu pai não falou nada, mas... Isso aí tem uma discordância, a criança vence. Tem que ter ali uma igualdade, né? Eu já ajustei com a Cris ali, já deu uma melhorada, não dei, Cris? Antigamente a gente, né? Ela falava uma coisa, eu falava outra. Aí, né? Deus usou ela para falar comigo, eu falei, você tá certo. Então, o bicho tá pegando lá, eu não falo mais nada não. Falei, Vitória, fala com sua mãe. Tchau, Vitória, vai falar com sua mãe. Mamãe falou, tá falado, filha. Eu não vou... Para ter um consenso na família, né? Para ter uma unidade só. Né? Não somos um. O casal, quando se junta, se torna uma só. Então é uma só voz, é um só entendimento. Família dividida, né? Não tem estrutura que aguenta. É um conselho simples. E aí, Joabe, nesse contexto, ele orienta essa senhora, essa velha sábia, a instruir. Ela conta uma historinha falando que tem 2 filhos. Eles tiveram um desentendimento e um filho deles matou o outro. E o povo estava revoltado, queria matar o outro filho. E pediu Davi para julgar a causa. Ela fala, olha, esse filho seu não vai morrer, eu vou entrar com justiça. E ela fala, mas Davi, por que você faz assim, Israel? Seu filho Absalão, ele está lá, ele está em Jesus e você não traz ele para poder ficar perto de ti, ele é seu filho. E aí, mais um lampejo de Davi fala, tá, mas quem te deu esse conselho? Foi porventura Joabe? E ela fala, sim, meu senhor, foi Joabe. Mas Davi concorda então que Absalão volte para Jerusalém. Versículo, capítulo 14, Diácono Giovanni. O capítulo 14 ele vai dar essa história. E Absalão volta até o palácio. Mas quando volta, Davi, olha que engraçado, Davi concorda com a situação. Mas Davi, ele faz o seguinte, ele falou, olha, você pode até voltar, mas eu não vou ver a tua cara no palácio. Então Davi ficou de um canto e ele do outro, durante mais um tempo, mais 2 anos. Este é o homem segundo o coração de Deus. Então ele permite voltar, que foi um pedido de Joabe. Imagina o coração de Absalão ali alegre, olha, eu vou voltar para a casa do meu pai. Talvez passado esse tempo ele vai me entender que eu cometi aquele pecado no momento de desespero. Eu fiz um erro grave, mas talvez ele vai conversar comigo. E aí o que Davi faz? Pode vir, só que você não vai ver a face do rei. Você vai ficar no seu quarto e eu vou ficar no seu palácio. Davi não trata. Davi não conversa de novo. Davi não orienta. E aí nesse contexto, Absalão ele manda queimar os pastos então de Joabe, porque ele não queria ver aquela falta de comunicação, ele queria conversar com seu pai. Ele queima os pastos das fazendas de Joabe. Joabe vai, mas Absalão, você é um louco, por que você fez isso? Ele fala, para que você me trouxe de Jesus então? Era mais fácil eu ter morrido lá. Porque se fosse, o texto vai deixar claro, Absalão fala, porque se fosse para mim vir na presença do rei, mas por trás disso, vir na presença do meu pai e não ter um encontro com ele, e eu não poder olhar o rosto do meu pai, para que você me trouxe para cá? Para quê? Joabe então, ele entende, ele fala com Davi. Davi, ele faz ali um encontro com ele. Davi faz o quê? Naquele encontro, Davi dá um beijo em Absalão. Mas Davi não fala uma palavra. Ele dá apenas um beijo. Este é o homem segundo o coração de Deus. Ele não fala, ele não trata. São lições.
que a gente aprende que aconteceu com o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, em todos esses aspectos que aconteceu no lar dele, em todas essas passagens, havia algo interessante de Davi, porque Davi era repreendido pelo profeta Natã, e Davi se arrependia verdadeiramente. Davi falava: olha, Senhor, não retires de mim o que é mais precioso, o teu Espírito Santo. Depois que aconteceu toda essa luta, esses acontecimentos na casa de Davi, Davi se arrependia, Davi chorou por Aminon, Davi chorou por essa desgraça que aconteceu na vida da família dele. Davi se arrependia, e Deus se agrada de um coração arrependido. Deus se agrada de um coração que muitas vezes peca, mas que é um coração que se arrepende e volta na presença de Deus. Na minha caminhada, na sua caminhada, não seremos perfeitos. Haverá momentos e muitas vezes que a gente, mesmo vivendo o sobrenatural de Deus como Davi, nós vamos errar. Mas o conselho é pedir perdão para Deus. Senhor, eu preciso de Ti. Espírito Santo, me faz de volta a voltar à minha casa. Espírito Santo, não retire de mim a Tua presença. O que eu tenho de mais precioso é o Senhor. Davi, ele tinha um coração quebrantado. Ele tinha um coração temente a Deus. Apesar dos erros, apesar da falta de trato, apesar da falta de comunicação, Davi, ele se arrependia. Davi era um homem quebrantado, um homem fácil de se arrepender. Ele chorou no luto de Aminon, ele chorou por tudo aquilo. Depois os textos vai falar que Absalão, ele monta ali um golpe de estado contra Davi. Ele convence outras pessoas: olha, o seu rei não faz justiça, o seu rei não fez justiça naquele pecado, não tratou na sua casa, o seu rei não julga a sua casa. E houve ali uma conspiração, e houve ali uma batalha, e Absalão, ele se proclama rei de Israel, e há uma perseguição, uma batalha, e quem morre nessa história? A Bíblia fala que durante a perseguição, Absalão, por ter um cabelo grande, um cabelo bonito, ele é preso em uma árvore, e Joabe, ele mata Absalão. Ele mata o filho de Davi. E Davi, ele rasga o coração diante do Senhor. Ele rasga o coração de novo, ele chora. Mas pecados e consequências. Mas Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi era o homem que se arrependia, irmão. Davi era um homem quebrantado. Eu quero convidar você nessa noite a, independentemente de tudo que você já viveu, de tudo que você já passou, saber que Deus, ele tem um propósito na sua vida maior. Saber que se você pecou e você tem um projeto de Deus na sua vida, que é um projeto de Deus ainda maior. A Bíblia vai deixar clara a consequência, mas a Bíblia vai deixar ainda mais claro que a promessa que havia sido feita para Davi, ela permanecia na vida de Davi. Eu te escolhi por detrás das malhadas. Você cresceu, você assumiu o palácio, cometeu, mas você aprendeu, você se arrependeu, e eu ainda estou contigo. Não importa como você começou, você pode começar bem, ter um momento ali no seu ápice que você abandonou ao Senhor, mas a misericórdia de Deus, ela é tamanha que Ele quer te resgatar de novo para a presença dEle. Sempre ainda há um momento de pedir perdão e reconhecer que Ele é o Senhor. Eu quero, chegando no momento final, falar a respeito também desse arrependimento de Davi e por que ele era o homem segundo o coração de Deus. Davi, nesse momento, quando você pega esses textos, é engraçado que você não vai ver sacrifício. Desde o Gênesis, você vai ver o homem, não que Deus pediu o primeiro sacrifício, mas o homem fazendo sacrifícios para encontrar a Deus. O homem pecava, fazia sacrifício. Depois houve ali um estabelecimento de um processo formal de sacrifício no tabernáculo, mas sempre havia sacrifício para chegar a Deus. Mas quando chega Davi, é interessante que Davi é repreendido por Natã, e Davi, ele se arrepende e fala Senhor, ele fala diretamente com Deus. Quando Davi, ele fala a respeito, olha, eu lutei com o urso veio, e o Senhor, ele estava comigo a todo momento. Davi, ele entendeu.
O que eu quero dizer para a igreja é que aqui a maioria dos historiadores concordam que há uma ruptura. Até então era sacrifício. Havia um intermediário, o intermediário é o sacrifício. Sacrifica porque você não pode ver a Deus. Pega uma ovelha, sacrifício, por perdão dos pecados eu vou ver a Deus. Mas Davi não, ele entendeu que ele tinha acesso a Deus. Acesso direto ao Pai. Senhor, eu me arrependo, Senhor. Ele tinha uma comunicação direta apontando para Cristo. Apontando para Cristo, irmão. A gente tem acesso direto ao Pai. Acesso direto a Ele. Através do sacrifício. E Deus, ele preparou Salomão. É engraçado que não foi o primogênito. É engraçado que não foi o segundo na hierarquia. Não foi o terceiro, mas foi Salomão. Salomão a quem foi filho de Betseba, mulher de Urias. Engraçado, né? Filho do pecado, olha só. Que coisa doida, né? Deus pega o filho do pecado, Deus não está nem aí. Porque senão ele não pegava eu e você que viemos do lamação do pecado. Não, ele pega mesmo. Né? Ele vai, não, é você que eu quero. Ah, mas Senhor, eu tive, sabe, eu aprontei tanto no passado. O passado para mim não importa, é você. Eu tenho uma nova história. E Deus, para ele, essa questão de hierarquia, de primogenitura, a gente vai ver detalhes nos textos que para Deus são coisas que foram construídas por homem. Se ele quiser ser o primeiro e for escolhido, de Deus vai ser, mas para Deus vai ser Salomão, filho do pecado, mas o homem também que tinha um coração quebrantado por Deus, temente a Deus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, eu quero... Vai, depois fala dos livros. Tá. Irmãos. Olha só. Que interessante que a Bíblia é, né? Se você quiser ficar em pé, sentado. Ali está adiantado, mas ainda falta 7 minutos, tá? Vamos lá. Por que Davi não corrigiu Absalão? Aminon. Por que Davi não corrigiu Aminon? Ele tinha cometido o quê? Um adultério. Aminon fez o quê? Um estupro. Ele cometeu um estupro. Então, como que alguém que está no eu corrige outro? Não tinha como. Por que ele não corrigiu Absalão? Porque ele matou. O irmão matou o outro, eu vou corrigir como? Eu cometi. Tudo isso foi consequência de um erro. Um erro. Só que Deus, a fonte que sai água doce, sai água salgada? Só que Deus mostra que sai. Da mulher que houve destruição na vida de Davi, também veio alguém para tomar o trono de Davi. Tomar, não tomar força, para substituir. O que é interessante é que em 1 Reis, é porque a próxima aula não vai falar sobre isso, então tem que... 1 Reis, capítulo 1, versículo 43. Quem foi que corrigiu Davi? O profeta? Agora vamos lá. É a mais o que ele falou, tá? E respondeu Jonatas e disse a Adonias: certamente nosso amigo, nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão. Próximo. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, o mesmo que corrigiu ele, agora está indo para oficializar a posse do rei Salomão. Como Davi dizendo: eu não tenho ressentimento com quem me corrigiu. Ele me corrigiu porque eu realmente errei. Só que esse que me corrigiu também vai ser testemunha da vitória dentro do meu lar. Eu quero que você entenda que Salomão ser rei é uma vitória dentro do lar de Davi. As coisas na nossa vida, na nossa família, ela pode muitas vezes até tomar um caminho de... Olha só,
Davi teve algumas mortes na família. Primeira morte, moral, certo? Da filha. Segunda morte física, Aminon. Terceira morte física, Absalão. Porque Absalão, ele vai se colocar como o dono lá. O Davi vai entrar, vai matar ele. O próprio filho vai morrer na mão de Davi. Então 3 mortes, 3 tragédias por causa de um erro. O que quer dizer isso? Antes de nós cometer, nós devemos pensar, porque tem tragédia. E sabe qual é o problema de nós? Eu não sei porque que eu estou passando isso. Eu não sei porque eu estou vivendo isso. Mas nós queremos esquecer o que nós plantamos. E o que nós plantamos nós vamos colher. Davi plantou, Davi colheu. Só que a mais coisa linda aqui, aleluia, o diácono Bruno colocou aqui, o homem segundo o coração de Deus que Davi era. Qual era o principal? Reconhecer que ele tinha errado. Então a primeira aula, que é hoje, semana que vem, nós vamos falar da outra aula. O que quer dizer isso? Muitas vezes, mas Davi é o rei, Davi é o homem segundo o coração. Não errou. Então, como que eu vou conseguir falar com Deus? Como que eu vou conseguir contato com Deus? Hoje só foi mostrado quem era o homem. Quem era esse homem? Só que ele é só isso. Não, irmãos. Aqui é para você entender que quando nós erra, abandona, deixa, reconhece e segue, nós vamos viver as promessas de Deus. Agora, se nós errar e continuar, o Natan não vai voltar, não. Natan voltou. Para quê? Para Davi pegar o projeto do templo. Toma, Salomão. Agora é com você. Projeto. Então, o que quer dizer isso? Ainda há tempo para ter mudança. Ainda há tempo para viver o novo de Deus na tua vida. Faz Deus livre. Amém. Já terminou tudo. Tá. Irmãos, então eu te convido a estudar a palavra de Deus. A gente tem uma abordagem diferente para poder estimular mesmo a gente entrar nos textos. É um pouco diferente, mas eu te convido a continuar nesse seminário. Eu tenho certeza que ele é aplicável a mim, que sou pai, a você que é pai, a você que é cristão. E continuar, que a gente tem mais três domingos, né, pastor, para poder abordar, e ainda vem muita coisa boa, muita coisa boa. Agora vem a parte dos feitos de Davi. Tudo que é começo, Depois vai igual carro álcool quando tá pegando ali com frio, né? E aí nós preparamos para vocês alguns brindes, né? Tem alguns amigos que estão ajudando a gente aí com algumas bíblias de estudo, alguns livros. E aí vou fazer uma consulta rapidamente aí ao RH, também conhecido presidente da RH da igreja aqui, pastor Nelson, né? Vamos liberar, pastor. Se você fizer inscrição hoje, ainda vai dar tempo de você concorrer a alguns livros. Hoje é o último dia. Ah, mas eu vou fazer amanhã de manhã, diácono Bruno. Não vai conseguir fazer amanhã de manhã. Inscrição fechada. Ah, mas e se eu faltar? Mas não. Tem atestado? Serve? Não, mas eu tava com corona. Não vai ganhar brinde. Não vai ganhar brinde. E aí nós ganhamos alguns brindes. Ó. Por exemplo, Heróis da Fé. Irmãos. Eu posso entrar, pastor? Acho que a gente não pode, né? Heróis da Fé. Um dos melhores que eu já li. Muito bom. Esse aqui. O Drama das Escrituras. Eu vou ficar com esse aqui, pastor. Meu Deus, irmãos. Pena que eu não posso. Tá? Vivendo na Quarta Dimensão. É a história real. A história do pastor da maior igreja da Coreia. A Ásia hoje vive um movimento espetacular de crescimento de igreja. Um lugar
de igreja perseguida, a maior igreja do mundo. E esse aqui é para os mantos, quando o céu invade a terra.